Bom, nessa conversa de hoje, eu venho tratar de um outro, né, um outro grupo dentro dos filhos hematelmintos. Dessa vez eu venho falar da ordem Spirurida, né? Tem, entre diversos, eu acabei sempre, como eu faço nas outras partes também, eu acabo selecionando alguns dos parasitas que vocês terão mais contato, certo? Principalmente na região sul de Santa Catarina. Então, dentro dessa ordem Spirurida, né, tem a superfamília Abronematoide e a família Abronematidae. Dentro desse grupo, o abronema é o parasita mais importante. O que caracteriza o abronema? Então, um deles é o abronema musci, ou muscae, né, musca. O hospedeiro definitivo deles são equinos, e o hospedeiro intermediário são as moscas, tá? Principalmente mosca doméstica. Claro que podem apresentar outras moscas fazendo o mesmo ciclo, tá? Mas o principal é a mosca doméstica. Então, ali no canto superior à direita, tem algumas imagens do abronema adulto, e aqui embaixo a gente tem uma foto de uma mosca, tá? Mosca doméstica. E o local que esse parasita se aloja do abronema é no estômago. Quais são as características morfológicas? A boca é bilabiada, tamanho é pequeno, é de 1,3 a 2,2 centímetros para uma fêmea. Cápsula bucal bem desenvolvida e com 2 pares curtas e retas. Os machos têm cauda espiralada, asa caudal, papilas pedunculadas e um espículo 5 vezes maior que o outro. Tá? Então, um espículo é bem maior em um dos lados. O outro abronema é o abronema microstoma. O hospedeiro definitivo também é o equino. E a mosca aqui é Stomoxys, tá? Stomoxys calcitras, mosca dos estábulos, principalmente. Claro que podem apresentar outros tipos de moscas que acabam tendo problema. Aqui em cima, ó, tem um ovo de abronema, então é um ovo que já tem uma larva dentro. Isso é uma característica importante nesse grupo. Tamanho pequeno, a boca bilabiada, cápsula bucal bem desenvolvida e com 2 dentes, e atrás dela promovendo um afunilamento, e o macho tem uma cauda espiralada, asa caudal, papilas pedunculadas e um espículo 2 vezes maior que o outro, um espículo grande, desproporcional, como eu falei no outro abronema. Dentro desse grupo, também tem um outro parasita com o nome Draschia megastoma, também de cavalo. Nesse caso, a principal mosca é a mosca doméstica. E o local onde ele se encontra é no estômago. A diferença da Draschia, principalmente ela vai se encontrar em nódulos na parede do estômago, está na mucosa. Raramente a gente encontra o parasita solto no estômago do cavalo. Então, é um parasita pequeno, boca bilabiada, cápsula bucal bem desenvolvida e afunilada, com 2 reentrâncias. Então, é uma constrição cefálica, né, na região que seria mais ou menos a cabeça. Macho tem cauda espiralada, asa caudal, papilas pedunculadas e um espículo 2 vezes maior que o outro também. Os ovos são embrionados e de casca fina, então, assim como no abronema. Então, é um grupo, né, todos juntos, a Draschia e o abronema. E quais são as características gerais? Então, primeiro que os ovos saem com L1, ou seja, é um ovo larvado, como eu mostrei na imagem anterior. Esse ovo larvado é ingerido pelo hospedeiro intermediário, que são as larvas de mosca. Então, quando sai nas fezes o ovo larvado, a mosca vai fazer seu ciclo nas fezes. Ela coloca os ovos eclodem e as larvas vão se alimentar de matéria orgânica em decomposição. Enquanto a mosca está se desenvolvendo, o parasita também vai se desenvolvendo. Dentro da larva vai virar o L1. Quando vira pupa, já está em L2. E quando de dentro da pulpa sai a mosca adulta, já sai o L3 nas glândulas salivares da mosca adulta. Quando a mosca pousa no lábio do cavalo, o que ela faz? A mosca ela regurgita o conteúdo para quê? Para poder fazer uma pré-digestão externa, principalmente quando o animal tem restos de comida. Quando ela faz essa regurgitação, ela vai soltar o quê? Ela vai soltar L3 junto com o conteúdo. Por quê? Porque o L3 já está na glândula salivar. Então, a L3 ela sai pela probóscide da mosca e vai ficar estacionada ali. Pode ser que o equino lamba ou ingira a mosca sem querer, tá? E pode ser que ele acaba comendo ao passar o lábio o L3
que está solto, né, na região do lábio do animal. Então, o cavalo ele pode ingerir o L3 ou pode ingerir a mosca. Em alguns casos, a mosca também pode cair no comedouro, mas principalmente no bebedouro. E o cavalo, ao beber água, vai ingerir a mosca. Uma vez no tubo digestivo do cavalo, o cavalo é monogástrico, a digestão. Quando a digestão vai liberar o L3 de qualquer forma no estômago. Essa L3, ela vai entrar nas glândulas estomacais, e quando ela entra na glândula estomacal, ela vai mudar de L3 para L4. De L4, ela volta para o estômago, se transforma em L5. De L5, ela vira a larva adulta, faz a oposição. E esse ciclo dura mais ou menos 2 meses. Então, nas fezes vão sair o L1 dentro do ovo, né? Então, o ovo é larvado. Esse ovo vai ser deglutido pela larva da mosca. Na larva da mosca, vai se transformar em pupa com L2, em adulto com L3, vai para a glândula salivar. Quando a mosca vai se alimentar na boca do cavalo, ela joga, regurgita o conteúdo, ela vai liberar o L3. Ou o cavalo ingere a mosca quando está no lábio, ingere a mosca porque está comendo alguma coisa, ou porque a mosca cai no bebedouro e ele acaba ingerindo. No estômago do cavalo, libera L3, L3 entra nas glândulas estomacais, vira L4, volta para a mucosa do estômago como L5 e atinge a sua maturidade. Por que esses dois parasitas são importantes, assim como a dráskea? Principalmente a dráskea, ela é muito mais patogênica, né? E como ela vai para a região de glândula do estômago, a região glandular, ela acaba dando uma série de lesões. E muitas vezes ela pode induzir uma formação fibrosa na região fúndica, então tem a região do fundo, que é onde vai se alojar o parasita. E desse local, ela começa a eliminar os ovos. De acordo com a infestação, o quadro pode ser tão grave que pode levar a uma septicemia e, em alguns casos, até a morte do equino. Então, essa espécie, a dráskea, ela forma nódulos. E ali nesse nódulo ela fica eliminando. As outras espécies, elas ficam soltas na mucosa do estômago, tá? Desculpa, no lúmen do estômago. Isso pode provocar uma irritação ou até mesmo uma gastrite. Se essa gastrite se permanece por muito tempo, gastrite, inflamação da mucosa gástrica. Ela pode provocar secreção, pus, catarral e, por longo prazo, crônica. E quando forma esse muco da secreção, ele vai interferir na digestibilidade do cavalo. Então, a dráskea, ela faz os nódulos, ali ela se aloja e fica, enquanto as abronemas vão para a mucosa, vão para o interior da lúmen do estômago e se desenvolvem. Em alguns casos, pode ocorrer o que a gente chama de abronemose cutânea. É uma evolução errática, ou seja, não era para ter acontecido, mas ela pode acontecer. Então, uma mosca, ela pousa na ferida, ela vai liberar o conteúdo e nisso ela acaba eliminando a larva. Quando elimina a larva vai começar a fazer o quê? A se movimentar. Quando ela movimenta, ela provoca o quê? Uma hipersensibilização, ou seja, uma reação inflamatória muito grande. Aí, nesse local, o animal tem uma resposta, principalmente com formação de tecido conjuntivo, e isso vai provocar coceira. Às vezes, ela tem um aspecto de tumor, tá? Então, ela também é chamada de uma ferida com aspecto tumoral. Em alguns casos, o animal não consegue andar e, putz, fica com problema e pode ficar até com dificuldade de locomoção. Essa bronemose, ela pode ocorrer no pulmão e pode ocorrer também nos olhos, de forma ocular, mas é mais rara. Ela é chamada de ferida de verão, tá? Porque a pulga ocorre principalmente no verão. Então, a bromonemose cutânea é uma evolução errática, onde quando a mosca pousa numa ferida, ela libera o seu conteúdo para poder fazer o ciclo. Quando libera o conteúdo, libera L3, L3 começa a migrar e dá lesão. O que tem que tomar cuidado com a bromonemose cutânea? Vocês verão lá em doenças parasitárias. Mas existe uma doença chamada pitiose, tá? Que é bem parecida. Então, a gente tem que entender bem do diagnóstico diferencial. Por que o diagnóstico não é fácil? Primeiro, porque os ovos e as larvas eliminadas não são facilmente encontrados nas fezes. Então, para determinar que é uma abronemose, eu tenho que ir para as fezes do animal e fazer o diagnóstico. Só que quando eu vejo a lesão na pele, não necessariamente que esse cavalo tenha o problema de abronema. Muitas vezes tem que fazer um lavado gástrico para retirar o conteúdo e tentar ver as larvas no conteúdo gástrico. Lembrem-se, se for uma dráskea, ela não vai ser observada, por quê? Porque ela fica no nódulo.
Como é que eu faço o controle disso? É importante, então, fazer o controle das fezes dos cavalos. Para quê? Para que não haja um acúmulo de matéria orgânica, para a mosca não faça o ciclo. Em alguns casos, precisa, inclusive, fazer o tratamento cirúrgico, tá? Então, doenças parasitárias, vocês vão ver isso mais a fundo, mas o que é importante para nós aqui é entender o do ciclo e poder fazer o controle. Então, o cavalo defeca, L1, vai fazer o ciclo no ambiente, junto com as larvas da mosca, a mosca eclode, encosta no cavalo e vai fazer a liberação. Se a mosca vai para uma ferida, provoca a bronemose cutânea, como é o caso do exemplo desse cavalo aqui, que está com uma ferida bem feia aqui na região. É a larva migrando pela pele e provocando lesão. A gente já viu larva migrans visceral, a gente já viu larva migrans cutânea, e agora a gente está vendo a bronemose cutânea. Então, é comum, quando o parasita não consegue fazer seu ciclo normal, ele vá para a pele e pode provocar esses tipos de lesões. Um outro parasita importante é o Dipetalonema reconditum. O que é o Dipetalonema? Ao invés de ele fazer um ciclo com mosca, ele vai fazer um ciclo com pulgas e às vezes até com carrapato. Ele vai se alojar principalmente no tecido subcutâneo e perirrenal do cão, e também ele pode encontrar microfilárias na circulação. Então, aqui já tem uma característica diferente de desenvolvimento. Então, no mesmo grupo, mas já é uma característica um pouco diferente. Então, o esôfago é fácil de distinguir as regiões quando faz as análises, e é um parasita bem pequeno, que vai ter mais ou menos 2 centímetros. Podem ver pelas imagens aqui, que são parasitas filiformes, né? Quase como se fossem pequenos fios. Por isso também a gente pode falar que são microfilárias na circulação. Como é que é o ciclo desse parasita? A pulga, ao se alimentar de um animal parasitado com as microfilárias, ela se contamina. Essas microfilárias vão para a hemocele da pulga, pode ser carrapato, mas o normal é pulga. Na pulga vira um L1, L2, L3. O L3 vai se alojar nas peças bucais da pulga, que é um artrópode. Quando a pulga pica e vai sugar, ela inocula L3. Com isso, as larvas vão migrando pelo tecido subcutâneo, passa para L4, para L5 e se transformam nos adultos macho e fêmea. Após a cópula, macho e fêmea, ele vai liberar a microfilária de novo na circulação e continua o ciclo. É importante fazer um diagnóstico diferencial com Dirofilaria imitis, tá? Mas ela é menos patogênica e na clínica os sinais clínicos são bem diferentes, tá bom? Então isso é importante de a gente ter em conta. E aqui eu errei, não é sintomas, são sinais, porque os nossos pacientes têm sinais clínicos e eles não têm sintomas. Eles não falam, eu estou sentindo isso. Eles apresentam, manifestam sinais clínicos. Então, aqui, para vocês entenderem a importância, né, uma descrição de dipetalonema em bugio e também em macaco prego, e aqui algumas imagens das lesões na região torácica, em fígado, em coração, na região de vários tecidos, mostrando diversas lesões, apontando o ciclo, né, na natureza desse parasita. Então, nesse grupo, a gente tem uma outra superfamília que é Filaroidea. Então, quais são as características? Ela é importante para pequenos animais, cães e gatos. Esse parasita tem um esôfago em duas regiões, uma muscular e outra glandular. O corpo é mais alongado. Os machos são bem pequenininhos, tá? São bem menores que as fêmeas. Eles têm espículos desiguais de tamanhos diferentes. As fêmeas são larvíparas, microfilárias no sangue, e tem um ciclo indireto. Elas vão precisar de um hospedeiro intermediário. Antes, a gente viu que precisava de pulga, né? Aqui no Dipetalonema, precisava da pulga. Já aqui, vão precisar de outro hospedeiro. E esse hospedeiro, normalmente, é o mosquito. Então, a Dirofilaria imitis, parasita que foi considerado por muito tempo, que não ocorria na região sul. Cada vez mais a gente encontra esse parasita. E vocês verão, ao longo da vida profissional, quem for trabalhar com pequenos animais, vai encontrar. Então, o hospedeiro definitivo são cães e o hospedeiro intermediário são os mosquitos culicínicos. Dos culicídeos. O que chama atenção? O culicídeo, quando ele está parado para se alimentar, como é o caso desse mosquito aqui, ó, do Culex, ele tem esse ângulo mais reto, em paralelo com a superfície, tá? Quando nós tivermos aulas de mosquito, eu vou falar melhor sobre essas características. Então, é um mosquito que ele quase que fica com o corpo, principalmente com a estrutura abdominal, em paralelo com a superfície. Aonde ele se aloja? Coração direito e artéria pulmonar. Quando vocês lembram, fizeram anatomia, eu tenho o coração direito, ventrículo direito,
átrio direito, ventrículo direito. Do ventrículo direito, vai pelas semilunares e ele vai para onde? Para a artéria pulmonar, para ir para o pulmão, certo? Então, é nessa estrutura que ele se aloja. Ele vai complicar, ele vai se desenvolver do lado direito. Qual o problema desse parasita? Ele não consegue passar e ali ele se aloja em grande quantidade. Então, tem um tamanho médio, tá? De 12 a 16 centímetros. As extremidades anteriores são simples, os machos são bem menores que as fêmeas. A extremidade posterior das fêmeas são simples e o macho com a extremidade posterior espiralada. Um espículo grande e outro pequeno e papilas pré e pós-cloacais. Como é que é o ciclo desse parasita? É um ciclo bem bacana. As fêmeas fazem postura de microfilária na circulação. Então, sai do coração direito e vai passando. A L1 vai para a circulação periférica. O mosquito vai ingerir o sangue ao fazer o repasto. Então, ele vai lá para a extremidade, né, da pele. Por quê? Porque é onde o mosquito vai fazer o repasto. No estômago do mosquito, a larva penetra na mucosa estomacal e depois de 24 horas ela vai para os túbulos de Malpighi, onde faz o ciclo nesse culicínio. Depois de 5 dias ocorre a muda para L2 e depois de 10 dias ela passa para L3. Essa L3, ela vai para a cabeça do mosquito e vai para o aparelho bucal, né? Então, quando o mosquito desce para picar um novo cão, a larva sai e se inocula no tecido subcutâneo. O mosquito, ele entra com a peça bucal, faz uma perfuração e abre espaço. Quando vai para o subcutâneo, sofre muda de L4 e L5 e migra pela circulação periférica até chegar no coração. No coração, ele vai ficar no ventrículo direito, onde ele vai fazer o seu ciclo. Às vezes, ele pode interferir na válvula atrioventricular direita, que é a tricúspide, inclusive com alguns parasitas no átrio direito. O mais comum é que ele interfira na artéria pulmonar. É possível ter uma infecção transplacentária. Uma dica dos veterinários mais antigos. Principalmente quando o pessoal tinha mais dificuldade para fazer o diagnóstico, era comum pegar uma gota de ponta de orelha no final do dia, o horário de maior movimentação do mosquito, que é às 6 horas da tarde, que é o crepúsculo. Alguns veterinários coletavam uma gota de ponta de orelha para tentar identificar a microfilária, tá? Então, é uma dica de veterinários mais antigos. Então, esse diagnóstico, ele não é fácil de ser feito, tá? Então, precisa ter bastante sorte, mas algumas vezes a gente encontra. Existe a técnica da gota espesta, a técnica de Knott e os exames de imunodiagnóstico. O que é imunodiagnóstico? Eu faço um teste para saber se foi desenvolvido algum anticorpo contra este parasita. Então, existem algumas formas de a gente fazer essa avaliação. Um dos sinais clínicos é o cão com ascite. Por que cão com ascite me chama atenção? Porque como o lado direito ele está comprometido, ele acaba fazendo o quê? Que o sangue não consiga ter um padrão de deslocamento normal. E com isso ele fica o quê? Represado, provocando muitas vezes uma ascite em alguns pacientes. Certo? Então, é uma patogenia bem importante. Quando acomete o cão, é muito difícil de reverter quando ele tem um parasita adulto. Então, em altas infecções, pode ocorrer obstrução e, inclusive, levar o animal a óbito. Pode levar trombos sanguíneos nos vasos e isso levar a falta de oxigênio a algum órgão importante. Se levar uma lesão dessa ao pulmão, um parasita, um pedaço, pode gerar pneumonia. Então, normalmente ocorre uma perda gradativa da condição, o animal começa a ter intolerância ao exercício e algumas vezes apresenta uma tosse crônica. E o principal é ocasionar uma ascite. Poucos casos, tá? Não é muito comum, mas pode ocorrer em gato, mas existem poucos casos. E por que é importante? Quando vocês tiverem doenças parasitárias lá na frente, lembre-se que eu estou com o coração direito com parasita. Se eu mato essa larva, esse parasita, esse euminto, ele vai para onde? Ele vai para o pulmão. E no pulmão ele vai provocar um trombo, uma trombose, uma hipóxia, uma lesão muito grave. Então, para tirar esse parasita é bem complicado, tá? Então, doenças parasitárias vocês vão ter melhor sobre isso, mas eu quero que vocês pensem desde já sobre o ciclo desse parasita, tá bom? Eu vou ficando por aqui em mais uma aula de Nemateumintos.